uma boa noite mais uma vez a todos os irmãos. Hoje a gente vai iniciar a leitura aqui da Epístola de Paulo a Filemon, com o comentário do irmão Bruce Anstey. E eu vou iniciar aqui lendo a introdução. Ele diz assim: esta é uma das 4 epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, que são as 4, escritas pelo apóstolo Paulo. Essas epístolas são chamadas de pastorais porque são dirigidas a indivíduos e não a assembleias, cada uma com caráter de pastoreio e aconselhamento. Essa epístola, no entanto, é única entre as epístolas pastorais, na medida em que se refere a um assunto puramente privado entre 2 indivíduos. Assim, ela possui um caráter distinto, demonstrando a graça e o amor cristãos em ação em uma circunstância da vida real. A epístola não contém nenhuma declaração de doutrina, nem tem exortações gerais à vida cristã, mas nos fornece um exemplo inspirador da graça e amabilidade cristãs. Foi escrita na época em que Paulo redigiu a epístola aos Colossenses, e ambas foram levadas aos Colossenses por Tíquico e Onésimo. A ocasião da epístola. Pelo conteúdo da epístola, não é difícil reunir as circunstâncias que levaram Paulo a escrever a carta. Filemon era um chefe de família rico em Colossos, que havia sido grandemente ajudado por Paulo, talvez tendo se convertido por meio dele. Ao longo do tempo, o escravo de Filemon, Onésimo, fugiu, aparentemente tendo-o roubado. Pela providência de Deus, o escravo fugitivo foi para Roma, onde conheceu Paulo e foi genuinamente convertido. A vida de Onésimo foi completamente transformada pelo poder da graça de Deus, e ele se tornou útil ao apóstolo em seu confinamento. No entanto, a questão de Filemon ter sido prejudicado ainda era relevante e, portanto, Paulo e Onésimo achavam que seria correto esclarecer a questão com ele antes que qualquer outra consideração pudesse ser cogitada. Como Paulo estava escrevendo sua epístola para a Assembleia de Colossos na época, e Filemon morava naquela mesma cidade, na verdade a Assembleia se reunia em sua casa, era o momento perfeito para enviar essa carta pastoral e esperançosamente ter esta matéria esclarecida de uma maneira divina. Se Lineu ele achar que a gente poderia ler algum versículo, pode falar que eu abro aqui e leio, viu? Tudo bem, né? Por enquanto, na introdução. Certo. Um testemunho do poder de Deus no Evangelho. A epístola serve como testemunho do fato de que Deus pode salvar pessoas de seus pecados e transformar a vida deles. Foi a isso que Paulo se referiu quando disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Não precisamos ir além da história de Onésimo para ver isso. Ele é um exemplo brilhante de uma verdadeira conversão. Antes havia sido um inútil escravo que havia fugido, mas desde que acreditou no Evangelho e passou da morte para a vida, houve uma transformação completa em sua vida. Ele havia sido um pecador, mas, atendendo ao chamado de Deus, tornou-se um santo, e sua vida mostrou isso. Nada pode explicar essa radical mudança para o bem que não seja a misericórdia soberana, o amor e a graça de Deus trabalhando nele. Os santos tessalonicenses
também foram um exemplo desse poder. Quando eles creram no Evangelho, houve uma mudança tão profunda neles que Paulo disse: dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho. Um ponto relevante da epístola: o exercício do perdão pessoal. Mesmo que os verbos desculpar e perdoar não sejam encontrados na epístola, eles estão implícitos. O perdão pessoal é claramente o assunto que o apóstolo tem diante de si. É extremamente elementar para a vida cristã e de grande importância. Se não for praticado, a saúde e o bem-estar da Assembleia estarão ameaçados. Este é um assunto tão importante para Deus que ele dedicou uma epístola inteira a ele, esse assunto. O perdão pessoal ou fraternal é baseado no perdão eterno de Deus. Paulo disse: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando pensamos em quanto fomos perdoados e quanto custou a Deus nos perdoar, não devemos ter problemas em perdoar os outros. Onde estaríamos sem o perdão? Não estar disposto a perdoar alguém é impensável. Como mencionado, perdoar um ao outro é um dos elementos mais básicos da vida cristã. É de fato uma das características do novo homem. Um cristão que carece dessa graça evidencia que ele ou ela não amadureceu espiritualmente. Quando Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, ele respondeu: até 70 vezes 7. Isso significa que nosso perdão deve ser infinito. O valor prático da epístola. Como hoje a escravidão humana foi proibida em todos os países da Terra, podemos estar inclinados a pensar que essa epístola não tem relevância prática para nós. Podemos até nos perguntar por que ela está incluída no cânon da Escritura. No entanto, os mesmos elementos básicos envolvidos no problema que Paulo estava abordando ainda surgem hoje entre o povo de Deus. O conselho e a sabedoria que Paulo aplicou a essa situação pode ser tomado e aplicado às situações que possamos enfrentar. As circunstâncias serão diferentes, mas os princípios envolvidos são praticamente os mesmos. Devido ao fato de os santos ainda terem a carne, os problemas podem surgir em nossos relacionamentos pessoais. Pessoas serão maltratadas e ofensas serão acolhidas e resultarão em rupturas na comunhão dos santos. Como foi o caso aqui, na maioria dos problemas, como foi o caso aqui, na maioria dos problemas interpessoais haverá um ofensor e haverá uma parte ofendida. E muitas vezes haverá alguém que atuará como um pacificador para tentar ajudar as duas partes a resolver o problema de uma maneira que honre o Senhor. Nessa situação, Onésimo era o ofensor e Filemon e sua esposa Ápia eram a parte ofendida, e Paulo agia como pacificador. Aprendemos com esse incidente que o ofensor precisa confessar seu erro. E aqueles a quem ele ofendeu precisam genuinamente perdoá-lo em seu coração. E o pacificador pode encorajá-los a fazê-lo genuinamente. Assim somos instruídos nesta curta epístola a respeito de como a graça e o amor cristãos resolvem problemas sociais que surgem entre os santos para a glória do Senhor e para o bem de todos os envolvidos. Jonathan Darby comentou: a epístola serve mais para produzir esses sentimentos no leitor, mais do que ser o objeto da explanação.
mais do que ser o objeto da explanação. Assim, ao meditar no caminho que Paulo empreendeu para resolver o problema que eles estavam enfrentando, o Espírito de Deus gera em nós o mesmo espírito de amor e graça que encontraria um meio de se manifestar em nossos irmãos. Portanto, esta epístola é muito aplicável a nós hoje. A primeira lição prática que aprendemos dessa situação é que as questões de ofensa pessoal entre irmãos devem ser resolvidas o mais rápido possível. Se as rupturas na comunhão dos santos forem deixadas sem solução, elas podem degradar e crescer, e outros podem ser contaminados por se envolver na situação. O inimigo de nossa alma, Satanás, pode e irá usá-las para destruir uma assembleia. É, nessa introdução que ele está dando, ele vai falar, ele está falando de Onésimo, que era esse escravo, né? Ele tinha sido um escravo de Filemão. Filemão e sua esposa tinham uma posição na cidade de Colossos, que era, eles tinham dinheiro, tinham posse, né? E tinham pessoas trabalhando para eles, né? Como nós já comentamos em outras cartas que fala sobre servos, e nós vimos em várias cartas de Paulo, ele fala em Timóteo, também nessa carta de Tito ele falou dos servos, dos anciãos, né? Quando fala de servos, a palavra escravo, né? No sentido de escravidão mesmo, né? E isso era uma prática normal na raça humana, não que Deus tenha estimulado ou feito qualquer... Não, Deus nunca aceitou um tipo de coisa assim, mas nós vemos que era comum. Um país guerreava contra outro, invadia o outro, e os prisioneiros, a população que era invadida, passava a servir aquele que invadiu. E esse serviço era um serviço escravo, no sentido de que ele tinha que trabalhar para outro agora, para outro que não era da nação, né? E isso acabou sendo uma prática que se disseminou no mundo inteiro, né? A ideia de escravidão não é uma coisa do século retrasado, do século XVIII ou XVII, é coisa assim, do tempo do faraó, né? Nós vemos como que estava Israel no Egito. Eles eram escravos do Egito. Eles foram, por meio de José, que foi vendido pelos seus irmãos e acabou lá no Egito. Depois, eles começaram a crescer lá e foram, naquele momento de falta de alimentos, foram lá e acabaram descobrindo que esse irmão José estava vivo e ficaram por lá. Muitos, os seus pais vieram, né, o pai veio com a família toda, e passaram a ficar no Egito. E isso daí, então, eles foram crescendo e aumentando em tamanho lá e começou a perturbar o faraó. Mas eles serviam como escravos, como trabalhando para ganhar o alimento, em troca de alimento e de lugar para morar. Deus nunca pediu que nós, como cristãos, viéssemos interferir nessas coisas, porque isso Deus vai tratar disso daí. Inclusive, Paulo, nas suas cartas, fala: se alguém se converteu estando escravo, continue escravo. Se alguém, quando se converteu, é solteiro, continue solteiro. Se é casado, continue casado. Ele não mexe nessas coisas ditas sociais, porque o propósito de Deus para com a igreja não é que a igreja venha colocar ordem ou melhorar a sociedade. O propósito de Deus com a igreja é anunciar que esse mundo está condenado e que nós, como cristãos, agora não somos mais cidadãos desse mundo. Nós não vamos consertar o mundo, nós vamos sair desse mundo no arrebatamento. Quem vai consertar é o próprio Senhor. Então, nós precisamos antecipar o trabalho dele, porque ele nunca deu esse trabalho para nós. Porém, nós, como irmãos, né, devemos respeitar um ao outro, e essa carta tem essa função muito importante para nós. Nós não temos escravidão hoje, mas existe a relação de funcionário e empregador, existe a relação de um ajudador e alguém que está sendo ajudado. Sempre vai existir, enquanto estiverem nesse mundo. Essa carta
dá para nós princípios de como tratar essas coisas quando surgem problemas como esse. Então, entendo, Onésimo, que trabalhava para Filemão, pelo que a carta conta aqui, ele causou danos a Filemão, nós vamos ver no final da carta que ele fala claramente isso, ele causou um dano a Filemão e fugiu da cidade e foi para outra cidade. E foi acabar em Roma, e lá ele conhece Paulo. Provavelmente ele deve ter sido preso lá, alguma coisa, porque Paulo prega a ele e ele se converte de tal maneira e ele começa a servir Paulo também, e é de utilidade no Evangelho, na pregação do Evangelho. Tanto que Paulo, então, sabendo que ele agora tinha se convertido e ele estava voltando, ele escreve essa carta no sentido de falar para Filemão para perdoar ele, porque ele agora era convertido. Ele não deveria tratar ele como alguém que o lesou, que o ofendeu e que roubou dele, provavelmente, né? Pela carta a gente vê, ele fala dessas coisas do que Onésimo fazia antes do que ele era agora, depois de convertido. São princípios para nós. Vez por outra, na Assembleia, vai surgir problemas de ofensa, qualquer tipo de ofensa moral, material, qualquer coisa assim. Mas essa carta é para nós, principalmente, uma carta que mostra como agirmos em graça e em amor para com os nossos irmãos quando somos ofendidos e, quando ofendemos, como agir também para aqueles a quem ofendemos. E são princípios da palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado, aconteceu tal coisa na minha assembleia, e aí começa a descrever com detalhes o que aconteceu na assembleia, como se nós, como assembleia, devêssemos tratar dos assuntos nossos na forma de uma lei em que há acusação e ele tem que se defender e tudo mais. Mas não é assim. Entre os cristãos, havendo ofensa, aquele que ofendeu deve pedir perdão, deve se arrepender do que fez, confessar a quem que foi ofendido, e aquele que foi ofendido está pronto para falar assim, perdoa, porque na realidade, acho que nós até estudamos isso numa das cartas, em que ele fala, é como se fosse uma barreira, né? Uma verdadeira quando se faz uma barragem, né? Você retém a água ali. É mais ou menos todas as ofensas que nós, com que somos ofendidos, nós vamos colocando esse perdão dentro dessa barreira, né? Dessa barragem, e quando a pessoa vem confessar e pedir perdão, você abre esse dique, né? Essa barragem, e deixa a água do perdão fluir, né? Então, não é uma coisa que ele fala, né? Eu só perdoo, mas nunca vou esquecer. Isso não é perdão, né? Ou então fala assim, se ele não confessar, eu não vou perdoar. Como se o perdão estivesse conectado com a confissão. Não está, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, ainda quando nós éramos fracos, né? Nós nem mal entendíamos o que estava acontecendo, mas quando ouvimos o Evangelho e cremos, nós falamos, Senhor, perdão pelo que eu fiz, já estava perdoado. O Senhor nos ama e age em graça conosco. E é isso que ele está ensinando nessa carta aqui. Então, só essa introdução, eu quis fazer alguns comentários sobre isso, que acho útil. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Se os irmãos tiverem perguntas, pode sinalizar com a mão aí, que a gente abre o espaço, ou escrever também no chat que a gente lê. Eu me lembrei aqui, trazendo assim para nós, quando a gente sai do sistema religioso, e tem muitos irmãos assim se apartando e interessados, né? A gente tem uma ideia que entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor não tem esse tipo de coisa. Aí essa epístola é interessante, importante a gente aprender esses princípios, porque a gente pode magoar um irmão com alguma palavra mal colocada, mesmo que a gente não... Muitos irmãos estão sós, né? Eles não estão se reunindo em assembleia, não tem aquele convívio de assembleia, mas, assim, se interagem entre si, né? Cada um em sua localidade, mas em algum momento a gente pode estar
se ofendendo com alguma coisa ou ofendendo alguém com alguma coisa, né? Então sempre é bom a gente aprender essas coisas, né? Porque onde tem carne, né? Onde está a carne, está sujeito a tudo que é tipo de coisa, né? O problema do mal, do pecado, da ofensa entre nós, porque realmente o irmão tocou nesse ponto e é verdade. Muitos, às vezes, se apartam e falam: agora eu encontrei um lugar onde não vai haver problema mais, nós podemos viver feliz e sem problemas, mas isso não é o motivo que nós estamos reunidos. Porque o problema, o pecado, ele está entre nós, porque nós temos a carne, né? Como o irmão falou, a carne está aqui ainda. E se nós dermos espaço para ela agir, ela vai agir. E aí traz problema. Então, nós não nos apartamos das denominações porque lá tem o mal e aqui no nosso meio não tem, porque nós somos mais santos do que eles. Não é isso. Porque se alguém está saindo de lá e está se reunindo, procurando se reunir no nome do Senhor, porque aqui vai estar tudo certinho e não vai ter problema, eu já aviso já. Não vai ter esse lugar aqui na Terra. Não tem nenhum lugar aqui na Terra em que tudo seja perfeito. Nós só vamos ter a perfeição quando o Senhor, no arrebatamento, nos livrar, tirar daqui e nós transformados à semelhança moral de Cristo, nós estaremos com um corpo como o do Senhor ressuscitado, aí então não tem mais, o pecado já saiu de cena, porque aí nós teremos a redenção completa do corpo, da alma e do espírito. Atualmente nós temos a alma e o espírito reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo, mas o nosso corpo ainda está aqui, sujeito a ter problemas. Quando nós temos isso, o que é problema nas denominações, digo isso na maioria das denominações, é de que o mal é permitido e não julgado. É tido como, não, tudo bem. Ele usa o amor, a expressão amor e a expressão de graça, no sentido de fechar os olhos para o pecado, falando, faz de conta que eu não estou vendo. Não é isso. O pecado tem que ser tratado, as ofensas têm que ser tratadas. Como ele falou logo no finalzinho aqui, se nós não resolvermos esses impasses o mais rápido possível, ele contamina a todos e ele vai trazer problema a todos. E começa a haver o que a gente chama de cismas ou de contendas entre nós. Lembre-se que Paulo escreveu uma carta aos Filipenses em que ele fala duas irmãs que estavam tendo discordância de opinião e era um problema sério, apesar de ser... Como é que duas irmãs podem causar um problema na Assembleia? Paulo falava, rogo a Evódia e a Cide que pensem a mesma coisa, porque elas estavam com duas irmãs tendo um problema sério ali, que era talvez alguma coisa entre as mulheres ali, mas que poderia trazer divisão na Assembleia. Inicialmente, uma dissensão, que a gente chama, o cisma, né, que é uma rachadura. Ainda não é que a casa caiu, não. A casa nunca cai de uma hora para outra, ela começa dando indícios, né? Aparecem trincas ou rachaduras na parede, né? Falou, opa, alguma coisa está acontecendo na estrutura aqui. Dá tempo de rebocar, dá tempo de colocar um suporte ali, reforçar aqui e corrigir o problema. Mas depois que a casa cai, você tem que construir de novo. Então, esse exemplo é para a gente entender que quando começa a haver disputas e dissensões entre os irmãos, é o primeiro sinal de que tem coisa errada aí. Existem contendas, existe oposição de um para outro, existe ofensas sem ser tratadas e raízes de amargura, isso vai trazer a uma divisão. E a divisão é uma vergonha, porque Paulo fala que ele queria escrever aos coríntios como a espirituais, mas ele não pôde, por quê? Porque eles eram carnais, ou seja, ele tinha ouvido que havia entre eles divisões, uns dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, e ele pergunta, está Cristo dividido? E hoje nos olhamos a cristandade e o que a gente vê? Eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou aquilo, e a pergunta é, está Cristo dividido? Hoje, eles inclusive ensinam isso. Não, nós somos todos cristãos, mas cada um vive na sua opinião, na sua... Quer dizer, estão aceitando essa separação entre irmãos
como uma coisa, não, tá tudo legal, pode fazer tudo sem problema. Esse mal nós temos que tratar, não é assim. Tem que se apartar, se purificar, apartar desses vasos de desonra, se purificar e seguir com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor. A importância é por causa do testemunho. O Senhor, aqui na terra, em João 17, quando ele ora, ele fala que a oração era para que a gente, aqui na terra, fôssemos um, como ele era com o Pai, para manifestar ao mundo essa unidade que existia entre ele e o Pai. E nós fracassamos nisso, né? Como testemunho aqui na terra, nós estamos hoje numa fraqueza, assumindo e nos humilhando diante de Deus de que falhamos como testemunho. Porém, ele preserva um remanescente que se aparta, se purifica e segue naquilo que ele tinha instituído. Porém, mesmo nesse sentido, estando nessa posição, separados, reunidos ao nome do Senhor, pode haver, sim, dissensões entre nós, divisões, como houve várias, e a gente chegou no estado, que é o estado de Laodiceia, onde é uma mistura de tudo isso, né? Uma mistura desde catolicismo com as igrejas protestantes, depois a Filadélfia, que é esse período em que o século retrasado, em que os irmãos se apartaram, começaram a reunir, aí começaram a se dividir entre eles, e agora nós temos essa abundância de denominações, cada um fazendo o que parece certo aos seus olhos, e então não está expressando unidade nenhuma. Quando partimos o pão, aquele um pão que temos ali na mesa, é a expressão de que somos um só corpo. Embora muitos separados e divididos e tudo mais, os verdadeiros estão ali representados naquele pão. Então, nós representamos nesse sentido. Lembre-se, quando Israel se dividiu naquela divisão de Jeroboão, 10 tribos seguiram Jeroboão, 2 tribos permaneceram em Judá. Todavia, quando Elias desafia os profetas de Baal, com Jezabel incitando o povo a seguir a Baal, e Elias vai desafiar, falar, vamos ver quem é o Deus verdadeiro mesmo. Vocês fazem um altar e chamam o seu Deus aí para ver se ele consegue alguma coisa, e eu faço aqui um altar. Quando ele foi fazer esse altar, quantas pedras ele pôs no altar? 12, porque era uma para cada tribo. Apesar de eles estarem divididos, ele está fazendo isso lá na terra, que era Israel, no sentido de Efraim, né, que era as 10 tribos que estavam seguindo Jeroboão. Mas ele faz 12 pedras, ele não faz 10 porque ele estava ali, ou lá em Judá iria botar só 2 pedras no altar. As 12 representavam Israel, ele estava fazendo ali para mostrar a todo testemunho de Deus aqui na terra, que era Israel, testemunho terreno, de que existia um Deus só, mas eles estavam se desviando para outros deuses. Assim, do mesmo modo, quando nós temos lá um pão, nós estamos falando, todo verdadeiro cristão está aqui representado nesse pão. Estão todos ali fazendo isso? Não, muito poucos. Pouquíssimos fazendo hoje. Mas nós preservamos até que ele venha fazer aquilo que ele pediu na noite que estava sendo traído. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Foi isso que o Senhor ensinou, como está em 1 Coríntios 11, né? Então, hoje nós sabemos, existem problemas, podem existir sim. Essa epístola aqui, a Filemão, é exatamente para nós sabermos como agir em graça e amor, sem passar pela verdade. Nós não podemos sacrificar a verdade em prol do amor. E nem impor a verdade e esquecer do amor. Impor a verdade sem amor, com ódio, ou empurrando a verdade como se fosse usar ela como mecanismo de acusação ou de imposição, é pior ainda, porque daí nós estamos usando a palavra para uma coisa que ela não foi feita, que é para castigar as pessoas. A palavra, a fé que uma vez foi dada aos santos, é palavra de salvação. Deus, em graça e amor, está anunciando ao mundo. Nós temos hoje um evangelho que é o evangelho da graça e do amor de Deus. Porém, ele não passa por cima da verdade. Não é que a graça e o amor de Deus vai falar, esquece seus pecados, daqui em diante só não pecar que está tudo bem. Não é isso.
Ele tratou do pecado no seu Filho. Deus não perdoa pecados. Deus perdoa os pecadores. O pecado, ele tratou duramente em seu Filho lá na cruz. Essa faz toda a diferença de entender o que é o cristianismo. Não é obras, é fé. Fé no quê? Naquilo que Deus anunciou em seu Filho Jesus. Ali estava sendo tratado o pecado, para que a nós agora, pela fé, crendo nessa obra, aceitando que ele morreu por nós, nós possamos ser reconciliados com Deus e podemos agora ter livre acesso à presença de Deus na pessoa de seu Filho Jesus e sermos chamados de filhos e chamá-lo de Pai, como ele é. Isso é muito importante. E para isso, temos que saber viver com a Assembleia, saber suportar uns aos outros e lembrar sempre de que não há ofensa que algum irmão possa fazer para mim que seja maior do que a ofensa que eu tinha feito a Deus no meu estado de incredulidade. E cada um de nós, assim. Lembre-se bem de que você foi salvo estando ainda em trevas e o Senhor Jesus veio para te salvar. Nós éramos inimigos de Deus e fomos tratados de um modo com muito amor e graça. É assim que nós devemos tratar nossos irmãos. Qual ofensa um irmão pode fazer que seja maior do que a que eu fiz para Deus? Nenhuma. Então, eu creio que Paulo vai alertar Filemão aqui exatamente disso. O modo como ele fala. Eu acho que tem mais aí alguns parágrafos para ler, para começar a tratar do primeiro versículo, ainda que ele está só na introdução, por enquanto. Desculpa eu me alongar, mas eu achei importante. Ótimo. Eu só me lembrei do versículo aqui que o irmão falou, que é de Efésios 4, 21, estava citando dele, que é na 4:15, fala antes, seguindo a verdade em amor, né? Pensamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele cita as duas coisas, a verdade, mas é em amor. Então, irmão, eu vou compartilhar aqui novamente, para mim voltar para o texto e a gente vai seguir a leitura aqui. Ele vai falar agora 3 consequências negativas que resultam da falta de perdão. Ele diz assim: nutrir um espírito implacável pode resultar em algumas consequências terríveis em nossa vida que nenhuma pessoa sóbria deseja. Em primeiro lugar, magoamos a nós mesmos. Ao remoer sobre o erro e nos recusar a perdoar alguém, ficamos presos no passado. Tal ocupação apenas mantém viva a dor e nos torna miseráveis. Meditando sobre isso, mantemos a ferida aberta e não permitimos que ela se cure. Isso alimenta a raiva, ressentimento e amargura em relação à pessoa que nos ofendeu. O Senhor alertou sobre isso em uma parábola em Mateus 18, 23 a 35. Ele falou de um homem que foi muito perdoado por seu credor, mas quando foi libertado de sua dívida, ele não perdoou seu companheiro, que lhe devia uma quantia insignificante. Quando seu senhor soube disso, ele ficou indignado e o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Isso não significa que alguém com um espírito implacável perde sua salvação e é enviado para uma eternidade perdida, mas que ele é entregue ao seu espírito amargo, que o atormenta continuamente. Sempre que vê ou pensa na pessoa que o ofendeu, seu estômago se revira e sua amargura e ressentimento o atormentam. Isso continuará até que ele finalmente abra a mão e perdoe seu irmão de coração. Assim, mantendo um espírito implacável para com alguém, nos machucamos. Provérbios 8:36. George Washington Carver sabia disso e disse: nunca deixarei outro homem arruinar minha vida por me permitir odiá-lo. Em segundo lugar, abrimos a porta para Satanás trabalhar em nossa vida.
Somos avisados para não dar oportunidade a Satanás, pois ele certamente atacará qualquer crente que puder e o desviará. Mas é exatamente isso que um espírito implacável faz. Paulo disse aos Coríntios: "E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos seus ardis." Ele sabia que os santos de Corinto precisavam perdoar o ofensor o ofensor juntos, corporativamente, porque se alguns deles o perdoassem e outros não, Satanás aproveitaria a situação e causaria estragos na Assembleia, criando desunião. Paulo disse que seguiria o exemplo deles e perdoaria o homem quando eles o perdoassem. Embora esse seja um assunto corporativo, é o mesmo em nossa vida pessoal. Não perdoar com sinceridade e verdade dará a Satanás uma oportunidade de destruir nossa vida cristã. Em terceiro lugar, trazemos o julgamento governamental de Deus sobre nós mesmos. O Senhor disse: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas." Deus não quer um espírito implacável em seus filhos e se comprometerá a eliminá-lo por meio da sabedoria de seus caminhos disciplinares. Podemos ter certeza de que tudo o que ele faz em nossa vida a esse respeito é sempre feito em amor e para o nosso bem. Ele pode nos permitir chegar a uma posição em que precisemos de seu perdão governamental, porque erramos de alguma maneira e ele, por um tempo, não nos concederá seu perdão. Assim, somos levados a sentir o mesmo espírito que temos contra os outros, e seremos ensinados por sua disciplina que estamos errados em como agimos com os outros. Não nos julgarmos a esse respeito é uma coisa séria. Isso pode prejudicar nossa comunhão com Deus. Podemos começar a questionar a sabedoria de seus caminhos conosco, e isso pode resultar em um colapso em nossa fé e confiança em Deus. Próximo tópico aqui é a escravidão humana e o cristianismo. Eu acho que já é o início do assunto, né? Ainda não, ainda mais esse parágrafo daí começa com o versículo 1, a saudação. Ok, então vou ler aqui. O cenário, a escravidão humana e o cristianismo. O cenário e o contexto em que a epístola foi escrita é o da escravidão humana. Essa injustiça social sempre foi contrária aos pensamentos de Deus. Mas Paulo não trata disso aqui porque o cristianismo não é uma força para melhorar o mundo. O cristianismo não reforma o mundo. Ele chama as pessoas crentes para fora do mundo, por meio do evangelho, e anuncia o julgamento de Deus que virá em breve. O cristianismo, como encontrado nas epístolas do Novo Testamento, não tenta corrigir os males sociais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como peregrinos e forasteiros, estamos apenas de passagem por essa cena em nosso caminho para o céu, onde está nossa cidadania. Como tal, deixamos os homens do mundo lutarem entre si em suas causas, e não temos nada a dizer sobre isso. Se fôssemos do mundo, nos envolveríamos em seus assuntos. Alguns podem perguntar: se a escravidão é desterrada, por que Paulo não clamou contra ela? Porque ele porque ele retornaria um escravo ao seu mestre que havia escapado daquela escravidão terrível? Como afirmado, a resposta é que os cristãos não são chamados a consertar o mundo.
Nosso trabalho é apresentar Cristo ao mundo em nossos caminhos e modos e pregar Cristo a toda criatura humana que pudermos, para que elas sejam salvas. Se o cristianismo fosse uma causa para mudar o mundo, esse certamente seria o lugar para Paulo falar disso. Mas ele não tem nada a dizer a Filemão sobre a escravidão. Ele não dá nenhuma orientação para libertar Onésimo de sua posição na vida. De fato, o ensinamento de Paulo sobre esse assunto é: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Isso não significa que ele aprovou a escravidão, mas que essas coisas não são o foco do evangelho que ele foi enviado para pregar. Agora sim a gente entra na epístola de fato, né? Como ele, como ele, acho que vai comentar aqui o versículo 1 a 3, eu vou aproveitar aqui que a gente poderia ler ele. Está aqui. Isso. E aí a gente volta para lá para o texto. Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui. Paulo começa chamando a si mesmo de prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não se vê como prisioneiro de Nero, o imperador romano, mas como prisioneiro do Senhor. Ao declarar isso, ele estava se submetendo ao que o Senhor havia permitido que lhe acontecesse ao ser levado em cativeiro. Ele reconheceu o que o Senhor lhe havia feito por sua providência divina e estava feliz por ser seu prisioneiro, já que era essa a vontade de Deus. A igreja foi a beneficiária disso, pois foi durante seu cativeiro que ele foi inspirado a escrever as chamadas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses, nas quais é divulgada a verdade do mistério de Cristo e a igreja. Ele inclui Timóteo na saudação, porque, embora endereçada a um indivíduo, a carta também tem a assembleia em vista. E quando é assim, tudo deve ser feito pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não é dito que Timóteo era prisioneiro como Paulo e Epáfras eram, mas ele estava lá com Paulo, ministrando a ele, e assim seu nome é incluído. A carta é endereçada a Filemão, que era cooperador no Evangelho, e sua esposa Ápia. Arquipo também é mencionado, e parece ter sido parte da família de Filemão. Portanto, alguns expositores sugerem que ele poderia ser filho deles, mas não temos como ter certeza disso. A Escritura não diz que ele era. Tudo o que sabemos dele é que ele tinha um dom para ministrar a palavra, ao que Paulo o encorajou a buscar com diligência. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como regra, ao escrever para as assembleias, o apóstolo os cumprimenta com graça e paz. Mas quando escreve para indivíduos, ele acrescenta uma terceira coisa: misericórdia. Isso ocorre porque quando uma pessoa não se beneficia do suprimento de graça e paz que Deus concede a seus filhos e falha no caminho da fé, há misericórdia para ela, e assim pode ser restaurada. No entanto, quando se trata de responsabilidade corporativa, onde o testemunho público da Assembleia está em vista, se ela falhar, que foi o que a igreja fez, não há misericórdia. Assim, não há menção nas Escrituras do testemunho público da igreja sendo restaurado depois que falhou. Ela será posta de lado no julgamento quando os verdadeiros crentes forem chamados para o céu na vinda do Senhor.
Como a misericórdia não está incluída aqui no versículo 3, como geralmente ocorre quando se dirige a indivíduos, entendemos que a Assembleia também está em vista nesta carta, pois deveria ter interesse em como os problemas interpessoais em seu meio são resolvidos. Jonathan Darby disse: o apóstolo, ao enviar Onésimo de volta, se dirige a toda a Assembleia. É porque é por essa razão que temos aqui graça e paz, sem a adição de misericórdia, como quando apenas os indivíduos são dirigidos pelos apóstolos. Filemão precisaria desse suprimento de graça e paz para receber Onésimo adequadamente e falar com ele com o espírito correto, para que tudo fosse tratado com honra. Paulo menciona essas coisas antes mesmo de explicar a Filemão o propósito de ter escrito a carta. Não sei se ficou claro o que ele está explicando aqui, que sempre que Paulo escrevia a uma assembleia, uma carta a uma assembleia, ele menciona graça e paz. Quando ele direciona a carta pessoalmente a uma pessoa só, como a Timóteo ou a Tito, ele acrescenta misericórdia. Mas nessa carta aqui, ao falar, ele fala primeiro das pessoas a quem ele está escrevendo, que é principalmente a Filemão, né, que, pelo que tudo indica aqui, a reunião era na casa dele, essa Áfia ou Ápia era a esposa e a Arquipo poderia ser seu filho, mas reuniam em uma casa. E quando ele, então, está escrevendo a Filemão, que ele vai falar diretamente para ele cuidar, receber a Onésimo, que tinha sido trazido um problema para ele não menciona a misericórdia, porque ele estava falando para toda a assembleia que reunia na casa dele, né, receber esse irmão. Não era só a questão de receber como Senhor, receber o seu servidor que havia causado dano a ele, agora convertido e deveria ser recebido como irmão. A Assembleia tem que receber também, era uma coisa que toda a Assembleia tem que receber. Essa razão que ele está falando da misericórdia não tem sido mencionada aqui, apenas graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Então agora eu vou. Espera só um minuto, deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar novamente aqui, que eu vou ler do 4 ao 7 na Bíblia, que é o que ele vai tratar agora. Ele vai dizer assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação, tua caridade, o teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. E agora ele vai dizer assim: ação de graças e oração de Paulo. Paulo agradeceu a Deus por Filemão e orou por ele regularmente. Ele queria que ele soubesse que apreciava muito o amor e a fé que tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Isso levou Filemão a ter participação na fé, ou seja, sendo um homem de recursos, ele ajudou na difusão da verdade, apoiando monetariamente os servos do Senhor. Dessa maneira, ele foi um dos participantes na obra do Senhor. Com amor e fé sendo eficaz na vida de Filemão, como Paulo observa, ele foi levado à realização de todo o bem nessas questões práticas. Com isso em mente, Paulo acrescenta: tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Isso mostra que o amor e a fé de Filemão não foram direcionados apenas aos que estão na obra do Senhor,
mas ele também não deixou de ajudar os santos que tinham necessidades. Aprendemos com isso que ele era um homem muito prático e sua benevolência havia encontrado um meio para dar vazão a uma boa causa entre o povo do Senhor. Vemos grande sabedoria no preâmbulo introdutório de Paulo aqui. Ele observa e elogia a bondade de Filemon antes de prosseguir com seu pedido, que segue nos versículos 8 a 21. Seu raciocínio diplomático é que, como Filemon costumava mostrar bondade com os santos, ele certamente ficaria feliz em mostrar mais uma ação de amor cristão, da qual Paulo estava prestes a fazer um pedido. Seu pedido é o próximo. Se eu não tiver nenhum comentário, eu sigo. Eu vou ler aqui o 8 e o 9. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele diz assim: somente após uma introdução cuidadosa, terna e extensa, é que Paulo prossegue com o propósito de sua carta. Mesmo assim, ele adia seu pedido para lembrar a Filemon de que ele não estava afirmando sua autoridade apostólica e impondo algo a ele nessa questão. Ele preferiu suplicar a Filemon em prol do amor, como sendo o servo idoso e prisioneiro do Senhor. Ele poderia muito bem, como apóstolo, ter dado uma ordem a Filemon, mas preferia ver aquilo que estava prestes a solicitar ser realizado pela graça e amor cristãos. Assim ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele contava com o amor fraterno trabalhando no coração de Filemon para responder a seu pedido, pois o amor é um caminho ainda mais excelente de lidar com questões e problemas entre os santos. Ser um servo velho foi intencional para inspirar o respeito de Filemon, e ser um prisioneiro do Senhor inspiraria sua empatia. Versículos 12, 10 e 12, acho que ele vai citar o versículo aqui, né? A gente vai conseguir entender. Finalmente, Paulo chega ao seu ponto e faz seu pedido para o qual a carta foi redigida. Ele roga a Filemon, em nome de Onésimo, que havia sido notavelmente salvo por meio de Paulo. Ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Ao chamar Onésimo de meu filho, Paulo indicou carinhosamente que Onésimo agora era um de seus convertidos. Ele fora salvo por Paulo. Ele fala de Timóteo e Tito da mesma maneira. Pedro fala de Marcos da mesma forma. Acompanhando a fé de Onésimo em Cristo, houve uma transformação completa de seu caráter. Ele havia sido inútil, mas agora era útil, no serviço do Senhor. Essa transformação foi uma prova clara de que ele realmente havia sido salvo. Com o argumento de que houve uma verdadeira conversão nesse homem, Paulo faz um pedido triplo a Filemon para recebê-lo. Ele gentilmente pressiona Filemon que, uma vez que o Senhor perdoou Onésimo e o recebeu, ele devia fazer o mesmo. Paulo não pede sua liberdade, mas seu perdão, acrescentando as palavras: como as minhas entranhas, ele expressou sua profunda afeição por esse novo converso. Versículos 13 e 14. Paulo continua explicando por que estava enviando Onésimo de volta a Filemon. Ele diz assim: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti
me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Onésimo se tornaria útil para Paulo em seus trabalhos no Evangelho, mas Paulo sabia que Onésimo pertencia a Filemon, e mantê-lo lá em Roma teria passado por cima dos direitos de Filemon. Ele, portanto, achava que essa questão de transgressão pessoal deveria ser resolvida antes que qualquer outra coisa fosse considerada. Onésimo deve ter concordado com isso porque estava disposto a voltar para Colossos e enfrentar seu mestre. Era uma distância considerável a percorrer. Estava em outro continente. Sua vontade de voltar e consertar as coisas com Filemon era outro sinal de que ele era verdadeiramente um homem arrependido. Assim, Paulo não faria nada sem o consentimento de Filemon nesse assunto. A amabilidade e sabedoria que ele usa ao se dirigir a Filemon são instrutivas. Fornece-nos um padrão de graça cristã ao lidar com assuntos interpessoais entre os santos. Paulo não chegou ao ponto de pedir que Onésimo fosse colocado em liberdade para que pudesse retornar ao seu lado no serviço. Ele deixou essa escolha inteiramente para Filemon. Ele não o pressionou de maneira alguma. Se Filemon pretendia enviar Onésimo de volta a Paulo, ele queria que esse benefício viesse de Filemon e não fosse algo feito por força, porque havia sido ordenado pelo apóstolo. Versículos 15 e 16. Paulo acrescenta: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo ou escravo, antes, mais do que servo ou escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ao sugerir que Onésimo talvez tenha partido por algum tempo, ele sugeriu que tudo havia sido ordenado nos caminhos providenciais de Deus, e, portanto, tudo isso fazia parte do plano de Deus. O princípio por trás de tudo aqui é que, mesmo nas falhas e fracassos dos homens, Deus pode tirar do bem o bem do mal, tirar o bem do mal. Ele pode usar essas falhas e fracassos para realizar seu propósito na bênção dos homens. Ele, portanto, pede a recepção de Onésimo com base no perdão fraterno, já que agora era um irmão amado. A breve perda de seu escravo estava sendo recompensada pelo ganho permanente de um irmão. Filemon se beneficiaria dessa obra da graça em Onésimo de duas maneiras. Primeiro, na carne, por ter seu servo de volta, e segundo, no Senhor, por ter um irmão no Senhor. Isso é muito interessante a gente ver. Nós falhamos, todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? Vai falar em Tiago. Mas Deus usa as falhas, muitas vezes, para, nessa falha, ele ensinar todos envolvidos no processo, né? Muitos falam assim, então vamos falhar, né? Porque eu falhando, Deus vai usar isso daí, né? Porém, não é assim, não é esse o modo de um cristão pensar, né? Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, já aconteceu várias situações em que uma irmã ou um irmão, né, se é solteiro, se namora aí de uma outra pessoa que não é nem cristão. E sempre tem a mesma ideia que se tem não, eu tendo um relacionamento com ele, se eu começar a namorar e a gente casar, o senhor pode salvar, porque tem tantos exemplos de pessoas que aconteceu isso, eles casaram e depois de casado, ele vendo se converteu, então eu posso converter ele casando com ele. Isso não é verdade. Isso não acontece. Ou seja, Deus pode, mesmo na desobediência, assim,
Deus pode usar ainda para a bênção de alguém. Mas não é por causa disso que isso passa a ser a regra de como Deus converte as pessoas. Porque nesse caso, então, era só falar para todos, vai casar com os incrédulos que aí você salva mais pessoas. E não é assim. Deus não aprova a união com jugo desigual. O jugo desigual é você estar num relacionamento oficial com uma pessoa que é incrédula. Fala, não há comunhão do bem com o mal, não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de infiéis com salvos. Então, casar propositalmente, sendo cristão, estando solteiro, buscar um companheiro que é incrédulo, não é o que Deus quer. Mas, se isso ocorre, foi desobediência. Eu não estou falando aqui de quando os dois já são casados e um deles se converte, ou o marido ou a esposa. Aí é diferente. Aí, antes de serem convertidos, eles estavam unidos já como casal. E um se converteu, o outro não, não vai separar por causa disso. Nem pode, nem deve. A não ser que o incrédulo, no caso do casal, ele abandone. Aí a pessoa está desobrigada. Mas, fora isso, ela deve continuar com ele. É um assunto que eu sei que é polêmico, muitas vezes vão falar, mas e quando existe agressão física? Mas não vamos tratar disso, que seria muito longo todo esse assunto. Eu só estou querendo dizer dos princípios de Deus. O princípio de Deus é que, estando solteiro, convertido, deve buscar um cristão, uma pessoa, a outra pessoa que você vai ficar, o rapaz casado quer casar com uma moça, ou vice-versa, a moça quer casar com um rapaz, e isso é no Senhor. Então, que eles sejam crentes, eles sejam a mesma fé, porque vai ser difícil viver, já não é fácil viver tendo a mesma fé, estando reunidos juntos, ainda mais quando não se pode sentar para conversar das coisas do Senhor, porque não existe nenhuma resposta positiva do lado de lá, daquele que não crê. Então, não adianta querer pensar que, bom, já que Deus, às vezes, age em misericórdia e graça, salvando um incrédulo que está casado com um crente, então vamos casar com um incrédulo, porque daí vai ter bênção. É o que Paulo está falando aqui. Não é porque houve o erro da parte de Onésimo, de ter lesado o seu patrão, fugido, mas ele fala de esse Onésimo, por um tempo, ter se afastado de Filemão, porque ele, diplomaticamente, ele com cuidado está falando para Filemão, era o plano de Deus. Não é certo o que ele fez? Não é certo. Mas Deus usou isso para colocar ele junto comigo numa prisão em Roma e eu pregar o evangelho para ele, e agora ele creu. E o que Paulo faz? Retém ele, bom, já converteu, mas como já tinha saído de lá, deixa ele aqui, está sendo útil para mim. E apenas como apóstolo, dá uma canetada, como dizem por aí, né, os políticos, dá uma canetada e fala para o Filemão, Filemão, eu como apóstolo te ordeno que você dê a carta de alforria para esse escravo, porque eu quero que ele trabalhe para mim agora. Paulo não queria isso. Ele está com todo cuidado falando, olha, é muito bom, que eu fico contente de ouvir que você é um irmão, Filemão é um irmão que ajuda, você tem sido um refrigério para os irmãos, você tem ajudado na obra, você tem ajudado os irmãos, aí todos gostam, têm um apreço pelo que você faz, tudo. Mas eu vou te pedir uma coisa, não estou impondo, ele não estava impondo Onésimo para Filemão, ele estava devolvendo, porque lembre-se que essa situação, Paulo não estava querendo quebrar essa situação social de um senhor e um escravo, ele estava apenas falando, você vai receber ele de volta como escravo, tem sido muito útil, mas receba-o, não só como um servo que se arrependeu do que fez e está indo para você, como um irmão agora. Então, ele coloca mais graça e amor no negócio, e Filemão, pelo que a gente vê claramente, Filemão era um irmão que tinha o coração para o Senhor e certamente recebeu Onésimo, talvez até tenha falado, está livre para ir trabalhar na obra do Senhor. Mas entendam como a gente deve tratar as coisas do Senhor. Eu tenho presenciado em várias situações, durante tanto tempo reunido, pessoas que começam a ter uma certa influência e cuidado na Assembleia, e começa a ter mais tempo e tal, e como ele tem, os irmãos têm um certo respeito por ele,
ele começa a usar desse respeito para impor o que ele quer. E aqui está um exemplo que Paulo passa claramente. Apesar dele ter toda a autoridade apostólica para falar, Filemão, Onésimo está aqui e agora ele está convertido, mas você perdeu um escravo. Ele podia falar muito bem isso. Você não devia ter escravo. Mas ele não está tratando desse assunto. Ele está mostrando com todo cuidado que ele está respeitando a situação que existia. Estando escravo, ele permanece escravo, mas agora ele é mais do que isso para você. Ele é um irmão, recebam. E isso causa toda a diferença. A mesma coisa nós vemos em Paulo, quando ele fala a respeito de o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando, não amordaces o boi quando moe o milho. Ele fala, por acaso Deus tem cuidado de animais? Está Deus preocupado com o gado, para não falar que não pode amordaçar o boi que moía, para não comer do resto? Não. Ele está falando, ele é digno do trabalho que ele está fazendo. Se ele lá rodando, lá trabalhando como um animal, né? Um gado que está virando em volta do moinho, que era aquilo que eles faziam antigamente para moer o milho, fazia a farinha do milho, o fubá do milho, e o gado podia comer. Eles não fechavam a boca do gado para ele não comer do milho que caía no chão. Deixava ter. Mas ele estava falando, eu como apóstolo, também posso receber de vocês pelo trabalho que eu estou fazendo. Mas o que ele faz, ele deixa bem claro, eu trabalho com as próprias mãos para não ser pesado a nenhuma assembleia. E isso deveria ser sempre o sentimento nosso. O que nós vemos na cristandade hoje é bem o oposto, né? É aquele negócio de impor um dízimo, de falar, olha, coloquem suas joias aqui, doem para tal campanha, vamos construir tal coisa, então todo mundo se aperta aí, para de pôr comida na mesa e traz para cá o dinheiro, nós vamos construir uma coisa bonita aqui para chamar mais fiéis e ter mais dinheiro. Ele está só interessado em si próprio. Paulo, apesar da autoridade apostólica, volto a repetir, não tinha esse procedimento e, inclusive, falava de ninguém eu jamais levei alguma coisa. Antes, o que eu entreguei para vocês foi com toda a dedicação o evangelho, preguei para vocês a doutrina e sempre se doou a todos os irmãos e trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado aos irmãos. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos sempre pensar não em quantos irmãos podem me ajudar, mas o quanto eu posso ajudar todos os irmãos. E procurar trabalhar não para ter bastante para mim, mas ter com o que dividir. Isso é uma coisa que nós temos que aprender na vida. Nós temos que aprender que tudo que temos na nossa mão, o Senhor dá e nós podemos auxiliar. Cada um tem o seu exercício, cada um tem o seu trabalho, tem a sua coisa, mas nós devemos entender claramente que nós nunca devemos impor a Assembleia em uma situação de devedora para aquele que está ali. Ela sempre deve ser, a gente buscar o interesse comum de todos, a gente usar o que tem. Eu não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de tempo, de dedicação, de visita, de amor uns para com os outros, e aqui Paulo dá uma demonstração muito grande disso aí, falando, receba esse irmão agora, ele é meu filho, como era Timóteo, como era Tito, ele é meu filho, e receba-o agora também. Agora, não só como seu servo, que você tinha perdido por um tempo, que causou dano, e nós vamos ver mais à frente que ele não só isso, ele ainda fala, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu assino aqui embaixo, Paulo, eu vou pagar. Ele se propõe até a pagar o dano que Onésimo tinha praticado, porque ele sabia que ali existia um Onésimo convertido, um irmão que está eternamente lá junto com todos aqueles que são salvos. É uma coisa que a gente tem que ter sempre em nossa mente, que aquele pão que está na mesa lá representa todos aqueles que são salvos pelo mesmo Salvador. Nós não temos salvadores diferentes, nós temos o mesmo, algo em comum, o mesmo Salvador, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, Cristo Jesus. Amém. Eu falando aí, eu me lembrei, acho que semana retrasada, Luiz Amalfi, numa reunião, estava falando a respeito de serviço, né? E ele falando assim que às vezes a gente fica
meio que adiando, né, o serviço. Quando eu formar, eu vou ajudar, eu vou me dedicar mais, ou quando eu casar, ou quando eu... Mas ele falando assim, né, que é hoje, né, que a gente deve o tempo, o recurso, ou o que a gente tiver no coração e puder servir ao Senhor, os irmãos com isso, né, deve ser feito hoje, né, porque às vezes a gente fica meio que postergando as coisas, tem esse pensamento, né, que vai ser mais fácil, eu vou ter mais tempo, ou vou ter mais recurso, eu vou ter... Mas é no exercício de cada um hoje, né, irmão? Outra coisa também que eu estava lembrando enquanto que eu falava no início, eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Eu vou, que é um versículo de Gênesis, que é do princípio, né, que Paulo fala aí para Filemão, que é, apesar de ter acontecido, ele ter fugido, escravo, né, de Onésimo ter fugido, Deus usou, né, na sabedoria de Deus para bênção. Né? E aí aqui Gênesis também fala isso, né, fala, José, né, os irmãos dele tinham tentado matar ele, e aí ele fala assim, e José lhes disse, né, aos irmãos, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Aqui é o mesmo princípio, né, Lino? Deus usa a falha do homem para ensinar, mas isso não quer dizer que o homem tem que falhar para Deus ensinar. Ele ensina sem a falha do homem, mas ele, na sua graça e misericórdia, ainda quando falhamos, ele pode usar isso. Mas nós não podemos dar como desculpa da nossa falha, nós estamos falhando para ajudar Deus. Isso seria o máximo da falta de sensibilidade da verdade, né? Mas não, nós devemos entender que Deus pode, sim, em sua graça e misericórdia, até usar uma falha nossa, como ele usou de Paulo, como nós vimos esse exemplo de José, mas o próprio Onésimo aqui, né? Deus tinha os seus meios de chegar até aonde ele queria chegar, independente do homem. Mas ele, às vezes, usa a falha do homem para mostrar mais ainda a sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos pecar por causa disso? De modo nenhum, né? Paulo fala. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se os irmãos têm alguma pergunta. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? O próximo tópico aqui, eu acho que dá pra gente ler ele, é o compromisso assumido por Paulo. Versículo 19, 17 a 19. Paulo, então, faz um terceiro pedido a Filemão para receber Onésimo. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o, como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Se considerado, ser considerado amigo ou camarada é uma coisa boa, mas ser considerado como um companheiro ou parceiro, né? Como Paulo acreditava que ele era para Filemão, é uma coisa ainda melhor, maior. É assim que ele pede a recepção de Onésimo. Ele não pede apenas que seja recebido meramente, mas que seja recebido como Filemão receberia o próprio apóstolo. Este foi realmente um pedido ousado. O que Filemão deve ter pensado? Se houvesse alguma suspeita latente no coração de Filemão,
Paulo se apressou em apagá-la, prometendo assumir todas as obrigações pendentes que pudessem ter ocorrido. Ele diz: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ele não chama a ofensa de furto, mas, se houvesse algum pendente da parte de Onésimo, Paulo se comprometeu de próprio punho, dizendo: eu o pagarei. Que espírito de graça cristão! E que exemplo para os pacificadores! Podemos querer ajudar a curar uma ruptura pessoal que se desenvolveu entre os santos, e esse é um bom desejo, mas estamos dispostos a cobrir os custos que possam ter ocorrido? Assim, vemos uma progressão na tríplice solicitação de Paulo de receber Onésimo. No versículo 12, ele pediu a Filemão para recebê-lo como um escravo arrependido que havia sido salvo. Então, no versículo 15, ele pede que ele seja recebido como um irmão amado. Mas agora, no versículo 17, ele visa ainda mais alto e pede que seja recebido como o próprio apóstolo. Como motivação adicional, Paulo acrescenta: para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Ou seja, o que fosse que Paulo tivesse pedido a ele, na verdade, Filemão era devedor a Paulo. Ele devia a si mesmo a Paulo. A maioria dos expositores diz que isso é uma referência ao fato de que Filemão havia sido salvo por meio de Paulo e, portanto, ele havia recebido algo que o dinheiro nunca poderia pagar. Irmão, se o irmão quiser que a gente continue, acho que dá, não dá para a gente finalizar? Acho que dá tempo, né? Não tem muita coisa, né? Ou eu acho que a gente consegue. Mas se o irmão quiser também parar por aqui e a gente continuar, pode ficar à vontade. Não, dá para continuar assim. Então vamos lá, vou continuar aqui. Sua confiança em Filemão, versículos 20 e 23. Paulo encerra seu pedido afirmando sua absoluta confiança de que ouviria uma resposta favorável de Filemão. Ele diz: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele usa a palavra obediência aqui, mas não como obediência a um comando apostólico, mas ao chamado de Filemão ao dever cristão. Examinando a carta, podemos ver como tudo isso seria irresistível para Filemão, um homem caracterizado por amor e fé. Se ele estivesse propenso a se endurecer, ela teria derretido seu coração. O efeito do apelo gracioso e amável de Paulo deve ter sido irresistível. Paulo encerra seu humilde pedido com uma pequena solicitação adicional para que Filemão preparasse, ou ele diz: prepara-me, um alojamento para ele, para Paulo no caso, né? Pois esperava ser libertado e pretendia ir a Colossos, onde aparentemente nunca tinha visitado antes. Ele diz a Filemão que ele estava contando com suas orações para que esse fim fosse feito, para que assim fosse feito. Saudações finais. A carta termina com breves saudações enviadas por alguns dos cooperadores de Paulo, um dos quais também foi cativo com Paulo, Epáfras. Sua última palavra a Filemão foi: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Essa foi uma observação importante de despedida, pois Filemão precisava ter um espírito correto ao lidar com toda a questão da qual Paulo lhe pedia. Os elementos do Evangelho da graça de Deus são ilustrados na história de Onésimo. F. B. Hall disse: não devemos deixar essa epístola sem perceber a maneira impressionante de como toda a história ilustra o que a mediação significa e envolve, ilustrando realmente a afirmação
que ele diz, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus é o único ofendido pelo pecado, homem, o ofensor. O homem, Cristo Jesus, o mediador. Podemos nos ver retratados em Onésimo e sua triste história. Éramos também inúteis e injuriamos a Deus e, consequentemente, éramos seus devedores, tendo em vista que não podíamos pagar. Também nos afastamos dele, pois o temíamos e desejávamos estar o mais longe possível de sua presença. Nossa alienação foi fruto do nosso pecado. A mediação de Paulo entre Filemão e Onésimo ilustra, embora apenas levemente, o que Cristo fez. Não podemos quase ouvir o bem-aventurado Salvador falando assim quando, na cruz, ele levou a culpa de nossas iniquidades e tomou o julgamento que merecíamos? Não devemos bendizê-lo para sempre em relação a tudo que nos era devido por causa de nossos pecados, quando ele disse a Deus: ponha isso na minha conta? No entanto, existe essa diferença. Embora Paulo tenha que escrever, eu retribuirei, mas nosso Senhor ressuscitado não usa o tempo futuro. Sua palavra para nós no Evangelho, como um fruto de sua morte e ressurreição, é: eu apaguei. Ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitado para nossa justificação. Por isso é que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nesse ponto, portanto, a ilustração fica muito aquém da realidade ilustrada. Nossa ilustração também falha nisso, que Deus não precisa de persuasão ao pleno exercício da graça, como era necessário no caso de Filemão. Ele é a própria fonte da graça. Ele, no entanto, precisa de uma base justa para demonstrar sua graça. Assim como Paulo forneceu a Filemão uma razão justa de graça, ao assumir todas as responsabilidades de Onésimo, a mediação envolve a aceitação de tais responsabilidades para que seja exercida plena e efetivamente, pois somente então a graça pode reinar por meio da justiça. Conclusões. A carta cumpriu seu propósito? Filemão respondeu favoravelmente ao pedido de Paulo e perdoou o escravo que voltou? A Escritura não dá a resposta. No entanto, é difícil imaginar que um pedido feito com um amor tão delicado e terno e uma graça diplomática teria sido recusado por Filemão. O amor nunca falha. A eternidade nos dirá o resto da história. Esse apêndice aí, ele está relacionado com a primeira carta, que é Tito, quando fala da vida eterna e da eterna vida, né? Eu não sei, aí não acho que está relacionado com o primeiro, não tem relação com Filemão. Uhum. Então aqui a gente não lê, né, no caso do apêndice. Ele vai citar todos os versículos Ah, em que o Darby coloca, faz distinção entre eterna vida e vida eterna, que é aquele que a gente tinha falado da a vida eterna presente e a vida eterna futura, né? Se quiser uhum. ler, mas os versículos são todos ali. Eu acho que aqui até aqui tá bom, porque Isso. a gente não se alongar, né? Os irmãos aí ficou bem entendido? Os irmãos têm alguma pergunta? As irmãs também, né? Digo irmãos e irmãs. Então, irmãos, não tendo perguntas, né? Nosso horário também que chegou. O bom é aprender, né? Essas coisas e também que o Senhor nos ajude a aplicar, né? Julgar, né? Julgamento próprio e buscar aplicar, né?
Jefferson, você poderia dar graças, Jefferson, agradecer aqui aos irmãos, né? Agradecer ao Senhor, né? Pelos irmãos aí que participaram e também Elineu aí que tem nos ajudado a compreender essas coisas assim. E pedir a Jefferson aí que, se puder orar aí para a gente finalizar. Amém. Nós vamos. Já encerramos